Eu acabei de sair agora de um mastermind, o mastermind do Roberto Justus. Eu fui a que mais vendi lá dentro e eu não vendi pra ninguém. Eu estava numa mesa com vários empresários que todos eram meus clientes ali, e eles estavam falando de mim, né? E foi engraçado que o Fum falou assim: por que você comprou da Débora? Aí eu fiquei só ouvindo. Ele falou assim: porque é engraçado, ela não quis vender pra mim. Então hoje eu sou mentora de médicos, imagina. Eu transformo médicos em vendedores sem ele perceber que ele é um vendedor. Quando se consegue ter, né, uma carreira, um trabalho em que tua família se inspira em você, inspira, né, você tá o tempo todo sendo exemplo no sentido do que você constrói, nossa, é legado, né? Não tem como ser peso. E a gente percebe isso neles, né? Que eles vivem intensamente isso contigo, vibram. Então, o equilíbrio tá aí. O equilíbrio não tá em segurar todos os pratos ao mesmo tempo, e sim em ter a qualidade, né, desse tempo com cada um, né? E estar presente naquilo que está fazendo. E eles não deixam de estar presente quando não estão ali perto, né? Exato. Que eles vivem contigo, isso é maravilhoso. A empresa mesmo de vocês, né? Por que eu escolhi, né? Eu sou cliente daqui, né? O meu canal de assinatura foi gravado todo com vocês. Exatamente. E por quê? Porque eu precisava de um local, um lugar, eu precisava que passasse a minha energia, a minha verdade, a minha mensagem, a minha técnica. Eu não poderia escolher outra empresa. Olá, oi para você que está aqui conosco em mais um episódio do It's Cast, aqui direto dos estúdios da It's Flow. Aqui no nosso It's Cast, onde a gente aperta o REC para levar muito mais do que imagens. Você sabe que aqui a gente leva histórias inspiradoras, experiências, conhecimentos. Trazemos aqui convidados que a gente teve o privilégio de conhecer em algum momento, das nossas vidas se encontrarem, seja sendo cliente, parceiro, amigo ou simplesmente alguém que visitou o nosso espaço, que a gente se cruzou, mas que foi impactado de alguma forma por sua história. São histórias que impactam hoje outras vidas. E a gente quer trazer aqui esses projetos para que você também tenha acesso, para que você conheça, se ainda não conhece. E também falar um pouquinho da nossa relação, né? Como que aconteceu esse encontro junto aqui a It's Flow. E hoje, gente, uma convidada mais que especial. Só que antes de eu anunciar, vou pedir para você, se não é inscrito, já se inscreva aí para não perder nenhuma dessas histórias. E claro, né? Sininho, gente, aí para as notificações. Já aproveita e compartilha, curte, deixa o seu comentário. E também, se você tiver uma indicação de alguém que você queira que a gente traga aqui, é só deixar nos comentários e a gente vai atender você. Nós vamos lá para nossa inspiração de hoje. Gente, ela é movida pela paixão de transformar vidas, transformar empresas. Eu falei um pouquinho aqui porque eu quero trazer exatamente o que ela é. Especialista em trazer processos de empresas multimilionárias para pequenas e médias. Ela tem transformado a vida de empresários, colaboradores, porque uma empresa bem-sucedida, uma empresa saudável, com certeza impacta a vida da sua equipe, do seu time. Ela é estrategista de grandes nomes como Geraldo Rufino. Recentemente treinou mais de 700 líderes do Grupo O Boticário. Gente, ela é uma potência. E além de tudo, uma mulher doce, carinhosa, que nos contagia só da gente estar perto. E a nossa história foi assim, um simples contato, um primeiro contato e a gente já se impactou. Eu quero que vocês recebam aqui com todo carinho ela, que é conhecida como Furacão de Vendas, Débora Santos. Ai, que delícia. Não, eu já fiquei emocionada. Ai, já. gente, feliz em te receber. Muito obrigada, muito obrigada. Obrigada a você por ter aceito o nosso convite. Imagina, obrigada por ter me convidado, né? Que honra de estar aqui, gente, de verdade, muito obrigada. Merece muito. E que esse nosso papo seja assim, né? Da forma que você é, que você leva. Eu estava comentando agora aqui com ela que 5 minutinhos de conversa, ela já nos traz aí conhecimento para a gente já colocar em prática logo na sequência. E a gente vai trazer aí um pouco da tua história. A gente quer conhecer um pouquinho mais da Débora. Conta pra gente em que momento que as vendas foram assim, ó, foi aquele despertar para você na tua vida. Uau. Eu falo que a minha família já é de vendedores, né? Então minha mãe já trabalhava na área de vendas, vendas para de pedir ambulância, coisas assim, mas era algo médico. Então ela sempre trabalhou a vida toda
E eu, com 9 anos, comecei a vender geladinho. Ai, né? que linda! Eu falo que geladinho é o começo do empreendedorismo, né? Então, eu sou de uma cidade do interior de São Paulo. Não sei se você conhece Jaú. Não sei se já ouviu Já ouvi falar. falar, não Então, conheço. as pessoas normalmente não conhecem, mas é perto de Bauru, Barra Bonita, aí as pessoas sabem um pouco mais. Mas é a cidade do calçado. E lá eu comecei, falei assim, acho que eu vou vender geladinho, tá? Então, assim, a gente é uma família super simples, né? Humilde mesmo. E aí eu falo que a gente começou a vender geladinho, eu comecei, e não era aquele geladinho de fruta, gostoso, nada disso, era aquele que suco mesmo, Ai, tá? E como ficava marca na língua, eu falava que, gente, é pra dar um gostinho, entendeu? Colorido, né, pra vida. E depois, com 11 anos, a gente mudou para São Paulo. Meu pai era cinegrafista, trabalhava no SBT. Olha! Mudou para São Paulo. E ali eu falo que acho que começou de verdade. Eu toco piano. Nossa, Débora, eu não sabia. Eu toco piano desde os 5 anos de idade. Ai, que linda. Com 8 anos eu já tocava em casamento, em faculdades, em teatros, né? Então, e aí com 11 anos, uma senhora mesmo, ela começou a me perguntar como que era. Eu falei assim, eu acho que eu vou vender uma aula para ela. E eu comecei aos 11 anos dar aula de piano. Eu dei aula dos 11 até os 21, que foi quando eu casei. Olha só. Comecei a dar aula de piano e ali, hoje, né, pensando, já me surtiu algo. Porque o que é a venda? Ou o que é um bom negócio? Né? As pessoas sempre me perguntam, Débora, eu quero criar algo, mas eu não sei o quê. Uhum. E eu falo sempre, divida, né, em 3 colunas. O que você gosta de fazer, o que você sabe fazer, a segunda coluna, e o que as pessoas precisam. E foi exatamente isso que aconteceu aos 11 anos. O que eu gostava da música, o que eu sabia tocar muito bem naquela época. E eu via que várias amigas queriam aprender. Aí eu comecei a unir isso. E eu comecei a dar aula de pianos para as amigas e para essa senhora que era da igreja. O mais engraçado é que ela aprendeu mesmo, né? Que lindo! E a gente começou ali. Mas aí, aos 14 anos, eu já entregava cesta de café da manhã com a minha mãe. E assim, eu acho que os um pouquinho mais velhos, ou os 40 a mais, vai lembrar disso. Mas aos 14 anos, eu era a garota telemensagem. Gente, você acredita que eu trabalhei com isso também? Delícia, Era do né? carro, aquele carro, ou era, Não, era o tele? O meu era o tele. Aham. Eu ligava, falava, olá, eu tenho uma mensagem para você. Ai, que linda essa voz, linda, Era assim. veludada. E aí eu tinha várias histórias ali, porque as pessoas ligavam e elas falavam assim, olha, vai ser um aniversário e eu queria uma mensagem especial. E eram várias formas, porque eu falo que vendas é relacionamento. Exatamente. Só que daí, passado um tempo, eu já estava com 16 anos mais ou menos, e a gente teve uma notícia muito ruim. Uma notícia que eu acho que abalou a estrutura mesmo da nossa família, porque foi um câncer na vida do meu pai. Meu pai, aos 37 anos, ele faleceu. Nossa. Apenas com 37 anos. Eu tinha 16 na época. E ali pra gente foi um baque. Ao mesmo tempo, eu falo que naquele momento eu vi que eu tinha que me transformar numa fortaleza. Porque era só minha mãe, meu irmão 4 anos mais novo. E eu falei assim, eu não posso chorar. Eu tenho que ser forte. Eu preciso cuidar deles. E eu preciso ajudar. E naquela época, como meu pai tinha o negócio dele, de filmagens e tal, ele não tinha, acho que nem o conhecimento de pagar algumas coisas para poder deixar minha mãe respaldada. Então, quando meu pai faleceu, a gente não tinha nada. Era só ali o trabalho da minha mãe, que, assim, uma guerreira que trabalhava 24, 48 horas para sustentar a gente, sabe? Eu e meu irmão. E eu terminando ali o colegial, e eu falei assim, eu preciso trabalhar. Eu preciso trabalhar. Anos. Aí eu já estava com 16. 16 para terminando 17. Eu falei, eu preciso de um trabalho mesmo, não só esses bicos que eu ajudo minha mãe, porque eu preciso ajudar minha mãe dentro de casa. E ali eu comecei a entregar currículo de tudo. Eu queria ser recepcionista de médico, né? Era o meu sonho. O que você queria ser, Débora? Recepcionista de médico. Olha, porque era meu sonho ter um computador, uma agenda e um telefone. Gente, olha isso. Que linda. E aí eu comecei a entregar. E eu fui numa empresa. A empresa, na época, chamava Sercopel. E aquele dono daquela, né? Eu falo, né? Aquele anjo, né? Que é José Oller Viudes.
A gente começou a conversar, eu não tinha experiência, não tinha nada. Eu tinha lido o que eu vivia da telemensagem. E ele ficou olhando e ele falou assim, menina, eu não sei se vai dar certo, mas eu vou te colocar num departamento chamado prospecção de vendas. Olha. Que eu não sei se vai dar certo, mas é que você fala tanto que pode ser que dê. Aí foi assim. E você falava muito sobre isso já? Não, eu falava muito de tudo, né? Entendi. Mas eu não entendia nada de vendas, né? Era uma vida normal. Mas eu nem sabia o que era prospecção. Gente. Eu não tinha noção. Eu fui jogada nas vendas, basicamente, entende? Eu falo que as vendas me encontrou. Então, quando ele falou isso, eu fiquei feliz que eu tinha um emprego, mas eu não sabia o que eu ia fazer. E aí eu comecei ali naquele trabalho, aos já 16 para 17 anos, e ele me deu uma listagem, um computador, né, um telefone, não era secretária de médico, mas era a mesma coisa. Tava próximo. E me deu uma lista de clientes. E ele falou assim, eu preciso que você ligue e venda para ele. Eu falei, como eu faço? Aí ele falou, se vira. Dessa forma. Gente. Eu tinha uma supervisora, e ela falou assim, olha, você só pode me perguntar 2 vezes. A primeira e a segunda para tirar dúvida. Não me pergunte mais. Nossa. E eu morria de medo dela, né? Então, eu falei, eu tinha que aprender algo que eu nem sabia o que era. E eu comecei a estudar, só que assim, é diferente de hoje, né? Hoje a gente fala que, poxa, tem rede social, tem internet, hoje é muito mais fácil. Hoje tem chat GPT. Sai ali quase um especialista. Exato, tem muito mais fácil. Aquela época tinha o quê? Tinha a Barça. Nossa. Aquela época tinha, para fazer prospecção, não tinha internet, era lista telefônica. Então, assim, era a forma que eu tinha. E quem que falava de vendas na época? Só Daniel Godry, falando de bola murcha, bola cheia, e era o máximo. Era o máximo que tinha. Eu me lembro de eu em acampamento de igreja, todo mundo na piscina, e eu com um monte de livro, tentando estudar algo que eu não sabia nem o que era. Mas eu peguei aquela lista e eu falei assim, essa daqui é a minha lojinha, é a minha empresa. Eu precisava, a minha maior motivação naquele momento era levar os R$400 que eu ganhava para dentro da minha casa para ajudar minha mãe. Eu precisava disso. Então, eu via que pessoas ali ficavam fazendo até competição do tipo assim, aposta, essa não vai durar 3 meses. Não vai ficar muito tempo. Um monte já passou por ali e não conseguiu. Mas eu tinha que me blindar desde aquela época, de não ouvir absolutamente nada, mesmo tão nova. Eu precisava levar aquele dinheiro para casa para ajudar minha mãe a sustentar em casa, sabe? Então, eu começava a ligar, eu falava, eu não tenho experiência. Então, se todo mundo liga 50 vezes, eu ligava 120. 120 ligações, eu fazia uma atrás da outra, sem parar. O que você estava falando? Eu não sei, mas eu estava tentando, entende? E era um não atrás do outro, não, muito obrigada, era uma lista de arquitetos, engenheiros e tal, de AutoCAD, e era só não, 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 e ok, eu não deixava. Passado 1 mês e pouquinho, eu recebi o primeiro sim. Eu não sabia o que eu tinha feito para receber aquele primeiro sim, daquele produto, eram papéis especiais que eles vendiam. Mas eu me agarrei naquilo de uma forma que eu falei, agora vai. E isso começou, e eu comecei a vender, e assim, eu me sentia, né? Aí, passado um tempinho, né, já estavam 6 meses na empresa, eu queria fazer organização do meu trabalho. Então, eu começava a olhar, deixa eu ver quanto que eu estou vendendo na Zona Leste, na Zona Norte. Olha. Eu nem sabia que isso já existia, que se chama curva ABC, que existe uma técnica. Eu achei que é algo que eu tinha inventado, né? Olha, gente. Então, eu ficava fazendo análise de resultado, de fechamento, assim, coisas minhas ali, né? E porque eu não recebia essa informação, então eu tinha que fazer. E começou a crescer. As pessoas começavam até a achar, nossa, que estranho. Quando eu fiz 18 anos, eu estava já um ano na empresa, houve uma oportunidade dentro da própria empresa, porque lá a empresa eram 5 supervisores, cada um com uma equipe de 6 pessoas mais ou menos, né? Eu fazia parte dessa equipe, e tinha uma equipe que atendia fora de São Paulo. Essa equipe que atendia fora ganhava mais, atendia mais, e teve uma oportunidade para ir para lá. Só que eu não me candidatei, porque tinha 1 ano só de casa, não tinha experiência nem nada.
E o dono da empresa veio até mim e falou assim, por que você não se candidatou? Eu falei, o porquê? Aí ele falou, ok, a vaga é sua. Aí eu falei, mas como assim? A empresa toda tinha se candidatado para aquilo. Aí ele falou, eu quero que você faça nessa região que é muito boa, a mesma coisa que você fez nessa região que é muito ruim. Gente. E aí eu fui para essa região e eu sei que começou a crescer. E aos 20 anos naquela empresa, eu já era supervisora da empresa toda. Não existiam mais aqueles 5 supervisores, era só uma. Eu tinha 20 anos, eu já tinha uma equipe de 100 pessoas, entre vendedores internos, externos, representantes comerciais. Eu cuidava de 200 PDVs, eu já fazia planejamento estratégico. Uau. E eu falei, como Deus é lindo. Maravilhoso. Como a gente precisa plantar, porque o momento da colheita ele é certo, sabe? Mas você precisa não parar no meio do caminho. É esse o ponto. Muitas vezes eu acho que a gente está numa estrada e você para no meio do caminho. E aí, quando você para no meio do caminho é porque você estava tão próximo de você conseguir algo. Não para, só continua, né? Saiba o que você está fazendo. E é claro, Deus vai te direcionar. Sim. Então, as vendas, assim, eu falo que eu fui jogada nas vendas. Ela caiu no meu colo. Mas eu aproveitei essa oportunidade que eu nem sabia o que ia dar, né? O furacão não existia, né? Mas ali eu já estava uma garoinha. Que lindo. Já estava começando ali. Que lindo. Nossa, falar com a Débora sempre me emociona. Eu fico me contendo, assim. Porque é lindo. É lindo ver a tua persistência no momento de dor. Uma menina. Não dá nem para imaginar a dor. Apesar de eu ter passado por um luto também, com a perda da minha mãe, já aos 40 anos. E não tem como nem expressar um sentimento assim. Você é tão menina, 14 anos, e foi o que te impulsionou, né? Em algum momento você parou para olhar para essa dor ou não? Só foi? Não. Só foi. Só foi, e assim, eu e meu irmão somos muito práticos até hoje. Então, eu falo que a felicidade, ela é igual um controle remoto. Ela tá na sua mão. É você que decide a hora de trocar o canal. Então, eu não me permito não ser feliz, entende? Entendo. Então, assim, até eu fui criticada pela minha família, mas eu não fui no enterro do meu pai. Eu não fui porque eu não queria ter aquela lembrança. E, sinceramente, já tem mais de 25 anos, mais ou menos. Que delícia que eu não fui. Porque a lembrança que eu tenho é conversando, é brincando. Ele era meu amigão, tinha 37 anos, eu 16, eu já tinha todo esse tamanho. Era meu amigo. Então, eu não tenho essa lembrança. Então, quando isso aconteceu, a gente tirou tudo. A gente tirou fotos, a gente tirou roupa, a gente tirou tudo. Eu não queria, não é que a gente não amava, muito pelo contrário, mas eu não queria sofrer. Eu precisava seguir. Então, é claro que se hoje a gente fala, até hoje, depois de passar tantos anos, é claro que eu sinto aquela dor. Pô, meu pai não viu eu casar, não viu o furacão, não viu minha família. Mas, assim, é você que muda. É você que escolhe sofrer. Tem gente que gosta de sofrer. Ela gosta desse momento, então ela quer cultivar. Ela quer ficar lembrando. Meu irmão, ele fala assim, eu pedi naquela época, e meu irmão, eu tinha 16, meu irmão tinha 12. Ele falou assim, naquela época eu pedi para Deus fazer eu esquecer todas as datas de aniversário e tudo. Até eu brinco até hoje. Eu sei, você quer que eu te lembre? Eu esqueci. Exato. E por causa disso, porque assim, é mais fácil de você lidar. Então, não é do tipo, é uma coisa que não foi curada. Não, muito pelo contrário. Mas eu faço isso em tudo. É como se eu virasse a chave mesmo. Sim. Do tipo assim, amo, sinto falta, gostaria que estivesse, né? Foi esse momento, mas assim, eu preciso seguir. Então, não tem escolha. Ficar ali chorando para qualquer coisa. E eu levo isso até hoje na minha vida. Então, eu falo, aconteceu alguma coisa, eu vou chorar no chuveiro, porque daí é mais fácil, já saio ali, já enxugo e acabou, entendeu? Acabou, porque não dá tempo. E eu entendo perfeitamente. Muitos podem ver como frieza, como indiferença, e muito pelo contrário. Isso é honrar quem partiu. É isso. É honrar, com certeza, né? Um pai, uma mãe, tudo que quer é ver o filho feliz, né? Os esforços feitos, a dedicação, o amor. E eu, quando eu me vi assim, né? Porque eu me vi realmente, né, em pedacinhos. E até que Deus, como você falou, né? Deus é maravilhoso. Ele mostra pra gente no momento certo. Claro que a gente tem que se colocar, né? Eu quero sair disto.
ele te mostra realmente Sim. é um renascer, porque aí cai a ficha. É dessa forma que eu vou honrar, sabe? Porque não tem Caindo o em que fazer, tristeza. sabe? Exatamente. Não é algo É que sobre a está nas vidinha suas deles, mãos, né? né? É sobre a vidinha deles, como precisava ser, enfim. E a forma que a gente tem realmente de honrá-los é fazendo aquilo que Deus nos colocou, que Deus tem pra gente, né? Sim. O propósito que Deus colocou na nossa vida. E uma coisa naquela época que foi muito forte, que eu falei, nossa, por quê, né, e tal. A minha tia ficou muito triste com tudo que aconteceu. Uhum. E aí ela teve um sonho. E ela teve um sonho e Deus falava assim, eu precisei recolher, porque senão ele ia se perder. Eles tinham se separado, minha mãe e meu pai, na época. E aquilo pra mim me fortaleceu. Olha. Aí eu falei, ele sabe de todas as coisas. Sabe. Ele é o dono do hoje e do amanhã. Então a gente que não sabe. Então eu precisei recolher, porque ele ia se perder. Tô toda arrepiada. Aí eu falei, é o suficiente. Foi isso. Deus cuida o tempo todo, né? Exato, exato. Sem a gente saber. E quando você olha para essa trajetória, Débora, a venda tendo sido algo que foi um despertar tão cedo em você, você vê como sendo dom, como sendo um dom aperfeiçoado com técnica, ou a união dos dois, ou simplesmente venda é você querer fazê-la. Sim, sim. E claro, se aperfeiçoar, enfim. Porque também tem muito isso. Eu não tenho dom para venda. Muito se ouve, né? Sim. Fala um pouquinho sobre isso. Eu acredito que todos têm o dom. Porque a venda é o relacionamento. Quando a pessoa perceber que a venda não é aquela guerra de quem vai ganhar a negociação, tudo muda. Porque você se relaciona com seus amigos, você se relaciona com o seu pai conjugal, você se relaciona com a sua família. O relacionamento, ele é a venda. Porque numa conversa, você quer colocar o seu ponto de vista, você quer colocar a sua argumentação, é a mesma coisa. O problema é que as pessoas olham a venda como uma briga, do tipo, estou te empurrando algo e eu quero que você compra. E eu nunca vi dessa forma. Para mim, a venda é essa relação. É o relacionamento. Então, assim, até o pessoal brinca, fala assim, Dé, você não vende, você faz perguntas. Você não vende, eu não vendo pra ninguém. Eu acabei de sair agora de um mastermind, o mastermind do Roberto Justus, eu fui a que mais vendi lá dentro e eu não vendi pra ninguém. Gente. Eu estava numa mesa com vários empresários que todos eram meus clientes ali, e eles estavam falando de mim, né? E foi engraçado que o Fumo falou assim, por que você comprou da Débora? Aí eu fiquei só ouvindo. Ele falou assim, porque é engraçado, ela não quis vender pra mim. Ela faz de uma forma que ela vai conversando e ela vai te mostrando um caminho. Daí o outro falou assim, e aí você vai pra casa falando assim, não dá pra viver sem ela, não é? Ele falou, foi isso mesmo. Aí eu falei, Nós somos fornecedores Exato. no caso, It's Flow. Você contrata a It's Flow, mas a gente também não consegue viver sem você, né? Mas a gente, né, sim, não tem como não comprar da Débora, porque a gente quer o tempo todo, porque uma simples é aquilo que a gente falou, a tua conversa, ela já se faz como um retorno pra gente, né? E é isso que as pessoas sentem, então é perfeito. Isso quando você faz dessa forma, a técnica ela está ali, porque sim, é um relacionamento, é uma conversa, mas obviamente você aprendeu a fazer. Ou é muito do teu instinto? Não, eu acho que são os dois, né? Eu falo que venda é treino. A venda é um treino. Apesar dela ser o relacionamento e tudo mais, ela é um treino. Então, assim, quanto mais você arremessar a bola, melhor você vai ficar, entende? Isso é para qualquer atleta, qualquer jogador. Então, tudo que você se predispor a fazer, você vai conseguir. Então, eu acredito que eu tenho já um dom, porque eu gosto de me comunicar, eu gosto de pessoas, eu gosto de abraçar, eu gosto de relacionamento, eu amo, né? Então, eu gosto de gente. Eu amo pessoas. Eu amo gente, sabe, assim? Tanto que eu fui numa praia, né, super chique, e eu falei, nossa, ela é linda, mas ela não tem gente, eu só tô vendo iate. Eu gosto de gente, eu gosto de pedir licença pra passar, entendeu? Sim, entendi. Eu gosto do relacionamento. Então, já tem isso que é algo muito meu,
né? Até o meu marido brinca e fala assim, nossa, minha bateria social, ela tem um fim, a da Débora não tem. Eu gosto muito de falar. Então, eu gosto de pessoas. Mas tudo, existem técnicas, existem uma metodologia, existe um treino. E é óbvio que ao longo do caminho eu fui me aperfeiçoando. Eu fui estudando, eu não parei. Quando eu fui montar a empresa, eu fiquei 5 anos aperfeiçoando o que precisava. Eu fui para Las Vegas, eu fui para Orlando, eu fui para Miami, trabalhar em feiras de exposições, entender de relacionamento, entender de comportamento de consumidor. Então, me formei além, né, do MBA em gestão, MBA em gestão comercial pela FGV, me formei em coaching para entender neurovendas, entender comportamento, entender ações. Então, é claro que você vai se aperfeiçoando. Então, entender comportamento, eu já sei o que o cliente está pensando antes que ele fale. Eu venço uma objeção dele pelo olhar, eu já sei exatamente qual é a dúvida dele, sem que ele fale essa dúvida. Mas por causa disso. Então, é o que você quer fazer, o que você se predispõe a fazer e o que você treina. Hoje, são 26 anos de experiência na área comercial. Amando, apaixonada, assim, eu sou louca por isso, né? No planejamento estratégico completo, de pegar uma empresa e fazer ela faturar muito mais, eu amo isso. Só que eu falo que são 26 anos. Se eu não estudar todos os dias, eu fico para trás. Então, esse é o ponto. Você precisa se atualizar, porque o comportamento de consumidor muda. A forma de vender antes da pandemia é totalmente diferente da agora. É outra geração. As pessoas hoje, você tem que pedir licença se você pode ligar para ela. Onde já se viu? Antes você pegava o orelhão, colocava a ficha e ligava para as pessoas. Agora você tem que perguntar. Você manda uma mensagem perguntando, posso te ligar? Ou marcando. É assim. Então mudou a forma. E até para perguntar a gente fica cheio de dedo, né? Exato. Então se mudou a forma, eu preciso estudar mais sobre isso. E não vai ter fim. Não vai ter fim. Porque as pessoas, cada hora, né, é uma outra geração e vem de formas diferentes. Então, a venda, ela pode ser um dom. Muitos nascem, sim, com o dom da venda, falando, meu, esse é vendedor, né? Mas outros, eles precisam desenvolver. Mas eu acredito que todos podem ser grandes vendedores, do seu jeitinho. Não precisa ser animado demais, igual eu, mas do seu jeito. Então, hoje eu sou mentora de médicos, imagina. Eu transformo médicos em vendedores sem ele perceber que ele é um vendedor. Mas só dele olhar para o paciente, só dele cativar o paciente, só dele atender ele de uma forma tão especial, só dele falar algumas palavras certas, ele está vendendo e ele nem sabe que está vendendo. E o mais gostoso é isso, porque de um lado tem alguém que quer comprar, mas não quer que você venda para ele. Exatamente. Então, quando você tem, né, essa união, aí tudo muda. Eu acredito que uma das maiores dificuldades de quem tenta, né? Falo por mim. Hoje estou melhor, mas enfim, eu tinha meio que essa versão, estava contando para você que comecei sendo locutora de rádio, mas eu precisava vender para poder ter meu salário, né? Sim. E eu passava em frente às lojas e não chegava, porque, né, vendeu patrocínio ali, não, acho que essa aqui não. O pé cheio de calo, de tanto andar e subir e descer aquela avenida, mas sem ter coragem de entrar. E muitas vezes, ao invés de eu mostrar, né, para a pessoa que ela poderia ter, sim, benefícios com aquele produto, eu saía convencida de que não era para ela. E eu vejo que a maior dificuldade... Chorava junto com o cliente, antes a pessoa né? meio que reclamar, então, não, você tá certo, realmente não é. Imagina. Obviamente, né, a gente vai melhorando, enfim. Aqui na produtora a gente passou, chegamos até aqui por indicações, então também teve um momento que a gente realmente precisou vender e a gente meio que, né, porque também tem isso, né, de você ir crescendo, porque um indica e outro indica, você não tem não precisa ter, sim, né, essa ação, né? E aí quando se depara com isso, opa, e agora? Eu não sabia que eu não sabia fazer isso. Nós tivemos várias conversas sobre isso, né? Mas, principalmente, a dificuldade que eu vejo é que as pessoas, elas já ficam aversas à venda. Quando elas sentem que você está querendo oferecer alguma coisa, meio que já foge, meio que já muda de assunto. Não, é mais um vendedor chato querendo me empurrar algo. Exato. Você passou muito por isso num primeiro momento e teve meio que uma dificuldade de sair ou não? Você sempre teve essa intuição de
já demonstrar que não era um vendedor chato? Não, já fui chata, sim. É? Já. Ainda mais nesse começo, essas 120 ligações, era, olá, tudo bem, tem o tal produto, não sei o quê. Era assim. É que a gente olha pra você, parece que você sempre foi desse jeitinho, assim, sabe? Que a pessoa vai se envolvendo com você. Mas que nada. É porque essa pergunta de ir direto ao ponto, essa pergunta de tipo, olha, eu tenho tal produto, você se interessa, tal, esquece. Sim. Não é um relacionamento, não é uma construção. Então, por exemplo, a empresa mesmo de vocês, né? Por que eu escolhi, né? Eu sou cliente daqui, né? O meu canal de assinatura foi gravado todo com vocês. Exatamente. E por quê? Porque eu precisava de um local, um lugar, eu precisava que passasse a minha energia, a minha verdade, a minha mensagem, a minha técnica. Eu não poderia escolher outra empresa. Então, por exemplo, se eu estivesse conversando com alguém sobre a produtora, se eu falar, olha, você precisa contratar a produtora porque vai ser bom para você, ele não vai entender. Eu preciso entender, eu preciso conversar com ele, entender a rotina, entender qual é o trabalho. Eu preciso entender qual é a mensagem, se ele consegue passar essa mensagem ou não. O que falta? O que te impediu de conseguir até hoje? Se você tivesse uma mensagem mais forte, se você tivesse um canal de podcast dentro da tua empresa, se você conseguisse fazer vídeos melhores, você acha que isso ia melhorar? Ele, acho, com certeza, que eu não consigo. E você acha que ia melhorar quanto? Hoje você fatura quanto? Faturo, sei lá, 50 mil reais. Se você tivesse uma imagem mais forte, se você tivesse uma divulgação melhor da tua empresa, tá? Quanto que você acha que você poderia estar faturando? Eu poderia estar faturando, sei lá, uns 100 mil, no dobro, porque eu tenho capacidade para isso. Ou seja, então todos os meses você está deixando na mesa 50 mil. Uau. Esse é o ponto. Não é de contratar ou não contratar uma grande produtora, não é esse o ponto. É o que você está deixando todos os meses, depois do suor da tua empresa, por causa de uma falta de uma ação. O que está te impedindo? E você entende que levar a tua mensagem, levar a tua divulgação é a tua marca. É a tua marca, você desejou essa empresa, você desejou ter essa marca. Agora você vai tratar de qualquer forma? Então, não estou falando, Débora trabalha na It's Flow. Não estou falando da Débora que é da It's Flow. Não, é de qualquer lugar. Mas imagina um lugar que possa, de fato, divulgar e fazer com que você cresça mais. Então, eu não estou me vendendo. Eu estou mostrando para ele, eu estou aumentando o nível de consciência dele. Porque esse tipo de cliente é um nível de consciência 2. Eu até sei que eu preciso, mas eu vou deixar para depois. Ele não entende que aquilo poderia mudar. Só que eu vou fazer isso, eu vou fazer esse caminho de persuasão desde que eu perceba que realmente aquilo é para ele. Porque eu sempre falo isso, eu vou te ensinar a vender. Eu vou ensinar você a extrair o que é melhor do teu produto, do teu serviço, da tua empresa. Mas eu não vou te ensinar a mentir. Perfeito. Então, eu vou extrair aquilo que você já tem. Eu tô falando tudo isso de vocês porque eu conheço, porque eu sei. Então, era dessa forma que eu falaria para qualquer pessoa, entende? Porque eu sei que é real, eu sei que é verdade. Então, é isso que muda. Tanto que eu trouxe clientes minhas, né, há pouco tempo, e a gente chorou quando assistiu o seu material, tá? Que lindo. Já te dando parabéns aí com isso. A Van e a Bárbara, né? Beijo pra elas. Pessoal da Canelado. Foi uma honra pra gente contar a história delas. Então, você entende que a pessoa, ela vai pensando assim, puxa vida, é verdade. Caramba, se eu tivesse fazendo isso... Então, ele não entendeu o que eu vendi para ele, na verdade. Ele não entendeu isso. Mas ele entendeu assim, eu deveria ter tomado essa decisão antes. E às vezes ele toma já ali. E aí não é uma venda. Mesmo que ele fale, eu vou pensar... É tipo, a responsabilidade não é mais minha. Exatamente. E tá tudo bem, né? Tá, se não fechou, não era o momento da pessoa. Exato. Até mesmo porque eu não vou te forçar em absolutamente nada. Eu só estou te mostrando tudo que você tá perdendo. Então, é você mostrar lá na frente o que pode acontecer se ele tomar uma decisão hoje. Então, o médico é a mesma coisa. A psicóloga é a mesma coisa. Ele fala, não preciso de terapia. Não preciso de nada. E aí ela começa a olhar e fala assim, poxa, ele tá precisando, só que ele não sabe.
E aí, como que ela vai falar? Ai, não, mas você tá precisando sim. Não. Eu do tipo assim, mas me fala uma coisa, já que você não tem crises, já aconteceu com você às vezes acontece comigo do olho ficar piscando? Aqui, ó, ficar só balançando? Menina, já aconteceu. Sério. Já aconteceu de você ligar pra alguém e fazer alguma coisa e falar, meu, o que eu tava fazendo mesmo? Eu tava ligando pra quem? Nossa, já aconteceu. Você já teve umas palpitações? Já. Então, isso é crise de ansiedade inicial. Só que se você não cuidar agora, você entende? É isso. É uma venda. Só que não é uma venda forçada, não é uma venda chata. É uma conversa que a pessoa começa a falar assim, nossa, eu não tinha pensado sobre isso. E é nesse caminho. É essa confiança de... Por isso que você fala, né? Você enfatiza muito isso, que é não mentir, justamente porque até onde eu consigo, sim, levar a solução para essa pessoa. É isso. Né? Não é deixá-la numa esperança de algo que você não está apto a cumprir, a fazer, né? Sim. Então, realmente, você falando, né, com os médicos mesmo, quantas pessoas sofrem de dores, sofrem independente da área, mas estão sofrendo com alguma coisa que esse médico, muitas vezes, por não conseguir levar isso, está deixando de ajudá-la, né? É isso. É um ciclo, né? E é uma engrenagem funcionando. A gente tem um urologista, a gente triplicou a agenda dele. E ele falou o seguinte, Débora, eu sempre tive esse receio. E muitas vezes eu sei que ele precisa operar. Se ele não operar, vai acontecer alguma coisa. Só que eu tenho medo de falar e ele achar que eu tô vendendo para ele. Quando ele entendeu isso, a responsabilidade que tá na mão dele, ele falou assim, Débora, tudo mudou. Porque eu jamais vou falar se ele não precisar fazer. É claro que a nossa empresa aumentou, porque a gente começou a fazer uma quantidade muito maior, mas assim, é verdade, se ele não cuidasse ali, ele poderia estar num avião, aquilo estourar, só que eu tinha receio de falar. Então esse é o ponto. Então essa é a metodologia, né, um pedacinho da metodologia que eu desenvolvi nesse método, né, do Furacão das Vendas, é um pedacinho dela de como fazer isso, como vender sem vender, como atrair mais clientes, né? Isso para qualquer setor. Imagina, um urologista que triplicou uma agenda, triplicou. Então, é o vender sem vender, é o bate-a-sopra, né? Eu sempre brinco assim, é essa relação que no final ele nunca vai me ver como uma vendedora. Essa vendedora padrão, isso, né? A chata, insistente. Muito pelo contrário, ele pede para comprar. E o Nando e eu, muitas vezes, a gente recuou para não ser. E muitos recuam por, sabe, não querer passar por, porque a gente nem consegue ser, a gente nem chegava a oferecer. A gente contou que a gente nem chegava a oferecer, iniciava uma conversa, mas aí a gente já seguia, né, falando sobre os projetos da pessoa, enfim, e não revertia, né? Não conseguia, né, converter, né? Sim. Mas sim, é incrível como fica muito mais leve quando você realmente vê, você traz a venda como parte do teu propósito, justamente. Porque a gente tem o nosso trabalho, quando a gente ama, quando a gente tem consciência do que a gente faz, a gente coloca em prática com um propósito, um objetivo de auxiliar realmente as pessoas. E a venda parecia que ela estava como inimiga. Exato. Poxa, tipo assim, chegou o momento de vender. Poxa, acabou com tudo Não. agora. Momento chato, momento ruim, momento... Não. Imagina. Não chegou o momento de vender. Eu tô vendendo para você desde quando você chegou. Exatamente. Desde o cafezinho quentinho que foi oferecido para você. O encantamento do cliente precisa ser do começo até o final. Maravilhoso. E você acredita que essa busca pela meta também atrapalha muita gente? Porque venda naturalmente meta, né? Porque você tem que ter um objetivo. Sim. Essa busca incessante por meta em algum momento pode atrapalhar essa forma leve de ver a venda? É engraçado, olha só na nossa empresa, né? Nós estamos em alguns meses só batendo meta. Uau! Meta. Na verdade, a meta desse mês mesmo, ela bateu já tem uma semana. Nem acabou o mês. Mas olha só que interessante. A gente fala, não é mais um pedido, não é mais um contrato, isso é a cultura da nossa empresa, tá? É mais uma vida. Uau! Quando o meu vendedor, ele manda do grupo, a gente comemora todas as vendas, tá? Que a gente fala, é mais uma vida pra gente ajudar, é mais uma vida. E assim, quando eu faço print, te mando assim, lá no grupo, eles colocam assim, gente, fechei pedido, fechei o contrato, tal. Daí a já vem e fala assim, gente, essa pessoa a gente precisa muito ajudar. Ela tá precisando muito da gente, ela precisa de planejamento estratégico da empresa dela, ela não tem visão, gente, ela vai crescer demais. O vendedor falando isso. Nossa. Quando eu olho isso, eu falo, ok.
Em que delícia. Porque eles sabem, dentro da empresa, e eu falo isso para os meus clientes também, se você precisar aumentar isso para vender, perde a venda, tá? Acabou, não tem conversa. Não tem vírgula fora do lugar. Não tem, não tem. A nossa empresa, ela é muito movida assim. Quando eu falo que os nossos valores é a fé, o foco, a determinação, a verdade é real. É verdade mesmo. Então, assim, não é algo de um papo de vendedor. Não, não existe isso. Vocês vivem mesmo, Não, né? eu sempre falo, ganha a pessoa, a venda é consequência. Simples assim. Como já teve cliente que falou assim, olha, eu não consigo te ajudar. Mas, Débora, um contrato de 200, 300 mil. Que pena. Não consigo ajudar. Porque, assim, a missão da nossa empresa, ela é ajudar empreendedores, empresários a atrair mais clientes, aumentar faturamento e implantar processos comerciais. Não importa se é na agência de marketing ou se é diretamente no planejamento estratégico. Mas, por trás de tudo isso, existe um propósito. Há mais de 10 anos, o Senhor me chamou para ser missionário no mundo corporativo. Então, se eu não honrar isso, minha querida, acabou tudo. Entende? Então, ser missionário no mundo corporativo, que é para enraizar princípios, enraizar a verdade. Como eu já tive com um empresário que ele fala, não, mas o valor da minha empresa também é verdade. Eu falei, que bacana. E por que você acabou de falar para sua secretária falar que você não tá? Aí ele parou. Eu falei, você entende? É nessas pequenas coisas que aparentemente é pequeno, né? Exato. Então, se nesse momento você está tendo essa reação, ela, para falar que ela está doente e pegar um atestado, qual é o problema também? Então, já teve empresas que falam assim, Débora, cara, tá bom, a gente foi convencido, e não é minha área, a gente vai pagar imposto. Porque princípios é princípio, em todas as áreas. Não adianta você querer ser mais espertinho. Então, eu sei que a gente está dentro do mundo corporativo, nas empresas, nas palestras, seja o que for, para plantar uma sementinha, entende? Sim. Eu fui, né, como você falou, treinar o Grupo Boticário. São 700 líderes e milhares de revendedores ali. E quando eu terminei, falei com várias pessoas ali, foi interessantíssimo ali o formato diferente de palestra. E alguém falava assim, eu não sei bem o que, mas tem alguma coisa de Deus aí com você, né? Você tem alguma coisa, falou assim, eu não sei, a forma de você falar, eu senti Deus. Falei, é uma presença, não tem como estar perto de você e não sentir a presença dele. Amor, você consegue localizar aí essa imagem do Boticário? Coloca pra gente aqui. Que a gente foi muito impactado, assim, a gente olhou, gente, olha isso, mais de 700 líderes, é muita gente, é muita gente. E detalhe, né, a gente recebeu hoje as fotos, depois eu posso te mandar, foi tão interessante que, assim, eu tô falando, né, você olha assim nessa foto, pelo meu semblante, parece que tá lotado ali, né, não tinha ninguém. Você acredita? Como assim? Foi um formato totalmente diferente. Foi um formato estúdio, como se fosse um canal de TV, onde eles estavam me assistindo, mas não tinha ninguém ali. Não. E eu tinha que fingir que estava lotado de pessoas, porque eu gosto da relação. Sim, fingir no sentido dessa questão de mas, trazer, Débora, né? tinha ali a TV que você conseguia ver as pessoas. Não via ninguém. Eu fiz uma palestra de 1h30, ali o final, e falando com eles, eu falava, levanta, eu quero ver vocês agora. E eu não tava vendo ninguém. Não sabia nem se eles tinham levantado. Sabia nem se estava gostando, sabe? Mas eu tava tão assim, do tipo assim, eu vou passar o que eu sei, da forma que eu aprendi, da forma, né, que eu fiz. E existe um segredinho. Em todas, eu posso fazer 3 palestras no mesmo dia, eu posso fazer 3 treinamentos. Antes é sempre assim, Deus, que essa seja a melhor palestra da minha vida. E que, através de mim, possa sair ali mensagens e palavras que possa tocar alguém. Aí eu saí de lá, eu fui para outra tarde, é a mesma coisa, é a melhor palestra, é a melhor palestra, é sempre assim. Então, não é uma capacidade só de estudo, nem nada, sabe? É uma coisa muito dele, tanto que eu falo, Deus, você é muito bom em palestra. Você é muito bom em palestra. Porque eu sei que é algo dele, sabe? Eu sei que é algo dele. E é isso que eu quero. Né? Eu adoro quando vem um pessoal falar, Débora, eu aumentei 50% do meu faturamento, aumentei 30%, eu amo. E quando as pessoas vêm falar assim, aumentei faturamento, trouxe mais clientes, mas agora eu tenho uma relação com Deus que eu não tinha antes.
Acabou pra mim. Pronto. Acabou. Eu sou da que chora. Porque Eu choro com o cliente, Sim, e aí vai. sim, essa é você. Porque eu me essa é envolvo na você. empresa. Pra mim, aquela empresa é minha. É que Simples assim. é muita verdade. Vou tirar o muita. É verdade, porque ou é verdade ou não é, né? Mas é viver realmente aquilo que você acredita. E eu vejo que tudo que Deus nos capacita para fazer é só o caminho, né? É No isso. sentido de como a gente vai conseguir acessar, como instrumento, né, dele, conseguir acessar essas pessoas, Sim. chegar nelas e levar o que ele já tem para elas, né? Então, e é lindo esse mover dele, né? É lindo como ele vai fazendo as coisas e realmente conseguir chegar, porque cada pessoa também tem o seu momento, né? Também entender qual é o momento de cada um. Eu imagino que você viva muito isso. Até mesmo porque a gente ajuda um monte de pessoas, a gente tem sessões dentro da empresa que a gente já traça plano para ela não comprou nada e ela sai de lá com um negócio de graça mesmo, não tem problema. Não tem, eu quero que ela cresça. Exatamente. Eu quero que ela cresça, porque assim, para mim, e eu acho que fica muito claro, né, quando a gente tem um medo, um bloqueio, alguma coisa com a venda, a partir do momento que eu entendi que, sabe, os talentos que Deus entregou, que um multiplica, o outro enterra, ele deu um talento para você. Só que a missão dele não vai deixar de ser feita se você não quiser fazer. Exatamente. Se você não quiser, ele vai tirar da tua mão e colocar na mão de outro. Então eu falo, não, na minha Você não vai tirar não, tá? Você só perdeu a oportunidade de ser, Exato. né? Então quando você passa a pensar dessa forma, o Senhor me entregou uma empresa, o Senhor me entregou colaboradores, o Senhor me entregou um monte de clientes. E um monte de vários outros clientes que vão vir. Se eu não fizer o que precisa ser feito, ele vai tirar das minhas mãos. Nossa. Porque o que ele tem que fazer, ele não vai deixar de fazer, mesmo que ele tenha que usar outra pessoa. Então, a partir do momento que eu entendi isso, eu falei, o quê? Na minha mão não vai tirar, não. É meu, tá louco? De jeito nenhum. Nossa, isso faz toda a diferença, Faz total Débora. diferença. Porque ele vai fazer de qualquer Uhum. forma. Então, que seja comigo. Perfeito. Amor, o Nando tá de diretor, né? Então, né? Eu tentei trazer ele pra frente das câmeras. Tô tentando, tá, Débora? Tô tentando, né? Uma hora eu consigo. Se comunica como ninguém, tá? Coloca pra gente ela junto com o Rufino aqui, porque quero que você olhe para essa foto e você fale um pouco desse momento, desse encontro de vocês e contar o que foi para você viver aquele momento junto dessa família, Nossa, essa oportunidade que você teve, que você, como agora você agarrou ali, né, e realmente dali só multiplicou quando ele fala em você, é tão lindo de ver ele falando em você, do que você proporcionou para eles. Conta um pouquinho de como foi esse encontro. Nossa, o Geraldo, incrível, né? Eu estava numa fase onde eu decidi ser empresária. Eu decidi ser empresária. Então, já era gerente de várias empresas e vi ali uma dificuldade. Uma vez conversando com meu marido, eu falei assim, Má, olha só, é nítido você ver quem é colaborador e quem é dono da empresa. Caramba, né? Eu faço várias empresas crescerem e tal, como CLT, como gerente e tal. Eu posso fazer isso com várias empresas, porque os empresários, eles muitas vezes têm um grande projeto, mas ele não tem pessoa capacitada para poder executar. E muitas vezes ele não sabe qual é a direção. E aí eu falei assim, eu acho que eu vou abrir uma empresa para a gente poder cuidar de várias empresas e ajudar eles a crescer, alavancar os resultados e tal. Ai, meu marido, nossa, mas como, tal. E a gente traçou, naquela época, muitos anos, um plano de 5 anos. E dentro desse plano, viajar para fora, fazer mais um MBA, várias coisas e mudar de empresa. Eu queria ir para uma empresa de médio para grande porte, de um ramo totalmente diferente do que eu já tivesse trabalhado, para ter mais experiência. Um belo dia, o meu marido me ligou, eu estava no trabalho, ele falou assim, já estava 7 anos nessa empresa. Ele falou, Débora, você conhece Geraldo Rufino? Eu falei, não. Ele falou, nossa, eu vou te mandar um link para você assistir. Você precisa assistir, porque você vai gostar muito dele. E ele fala várias coisas que você fala. Ele falou, você vai gostar. Quando eu comecei a assistir ali no YouTube, eu me apaixonei de primeira. Pelo jeito, não tem como não se apaixonar por ele, né? Não dá. E eu me apaixonei por ele de uma forma, e eu falei assim, eu vou trabalhar com esse cara. Eu vou trabalhar com ele.
E eu comecei naquele mesmo momento que eu estava assistindo, que eu sempre quis me inspirar em alguém e tal. Eu comecei a pesquisar na internet, porque eu queria descobrir o telefone dele, achando que ia ser assim, né? Descobrir alguma coisa. E fiquei pesquisando. Passado umas 2 horas, me liga, né, Marcos, é meu marido, fala assim, você assistiu, né, a entrevista? Aí eu falei, não só assisti, mas eu descobri que a esposa dele chama Marlene, o filho chama Arthur, ele tem um outro que chama Guilherme. Eu tinha descoberto um monte de coisa. Eu descobri o e-mail de todo mundo, tô tentando falar com ele. Meu marido falou assim, você é louca? Calma. Eu só mostrei. Eu falei, não, eu vou trabalhar com esse cara. Ele falou assim, Débora, você tem problema, né? Eu falei, descobri tudo, descobri o Facebook e eu não consegui descobrir um e-mail dele ou um contato direto, mas eu mandei um e-mail para todos os filhos, para a esposa, no direct do Facebook da empresa dele, tem uma empresa chamada JR Diesel. Aí ele falou, e você escreveu o quê? Aí eu falei assim, o título para todos era, por favor, leia. Em letras garrafais, tá? E ele falou, eu falei, e eu escrevi um texto me apresentando, falando quem eu sou e como que eu posso agregar na empresa dele. Ele falou, você é louca. Não é possível, não é possível. Falei, não importa, eu vou trabalhar com esse cara. No mesmo dia, isso foi final da tarde, no mesmo dia à noite subiu ali a notificação do direct ali do Messenger, né, do Facebook. Estava assim, por favor, me mande o seu currículo. E um e-mail não sei o que e tal, do Geraldo. Aí eu falei, tá vendo? Eu recebi o e-mail. Ele falou, deve ser uma secretária, deve ser, né, alguém que mandou. Eu falei, não importa. E eu mandei o meu currículo. Passou uma semana, e eu recebo um e-mail. Esse e-mail era do filho do Geraldo, do Guilherme, e eu não esqueço. Estava escrito assim, olá Débora, tudo bem? Todos nós recebemos o seu e-mail. Virei a louca do e-mail, né? Todos nós recebemos o seu e-mail. Aí tava assim, e sendo bem sincero, eu não tenho nenhuma vaga para você aqui dentro da empresa. Mas o seu perfil é tão peculiar que a gente gostaria de te conhecer. Você pode vir aqui amanhã, às 7 da manhã? Amanhã era 24 de dezembro, tá? 24 de dezembro, assim. simples assim. Falei, claro que sim. E aí eu fui até lá. O Marcos falava assim, eu não tô acreditando, como assim? E fui até lá. E foi interessante que eu entrei ali na sala para conversar com o Guilherme, né? Ele era o diretor de vendas ali da empresa. E eu tava toda feliz, tava muito feliz. Me preparei para aquela... Eu sabia que não ia ter nenhuma oportunidade, né? Mas ali já era uma oportunidade, exato, né? Tinha uma porta aberta. E eu me preparei, eu lembro que a gente conversando, entrou a mãe dele, entrou a dona Marlene, e aí falou, mãe, essa é a menina do e-mail. Oi, tudo bem? Cumprimentei, falei, ai, que vergonha. Entrou o Arthur. Irmão, essa é a menina do e-mail. Eu falei, ai, meu Deus do céu. Passado mais um pouquinho, entra o Geraldo. E falei assim, pai, ela que é a menina do e-mail. Aí eu já tava morrendo de vergonha. Eu falei, ai, me desculpa. Aí ele, vem aqui, me dá um abraço, aquele jeito dele. Aí ele falou assim, você não tem que pedir desculpa, porque você só tá aqui por causa disso, tá? A gente achou você meia louca. Espontaneidade. Exato. E aí a gente conversando, né, muito, eu e o Guilherme. E o Guilherme falou assim, bom, você sabe que eu não tenho nada, nenhuma vaga aqui. É uma empresa totalmente masculina. É uma empresa tinha 180 colaboradores na época. Só homens, basicamente. Pouquíssimas mulheres, quase nenhuma. Em comercial, nunca teve. E aí ele falou assim, Débora, eu não tenho nenhuma vaga, mas conversando com você, eu acho que você, de repente, poderia fazer aqui uma coisa que a gente nunca fez, que é implantar um departamento de prospecção. Lembra que eu fiz lá com 17 anos? Olha só, né, como Deus vai. Gente. Implantar um departamento de prospecção, a gente não tem, a gente não sabe fazer isso, a gente só é receptivo, mas eu preciso conversar com a minha família. Vamos retornar no começo de janeiro? Falei, claro, né? Não tinha nada, agora pensa nesse Natal, como foi. Exato. Chegando no começo de janeiro, eu entrei em contato com ele, e ele falou o seguinte, olha, conversei com a minha família, eles gostaram, eles acham que pode dar certo, né? Ou não, vamos tentar. Mas a gente precisa de 3 meses. Você consegue esperar para a gente poder contratar uma equipe pequena, alguma coisa para você poder começar? Falei, claro, né? Não tinha nada, imagina, 3 meses. O que são 3 meses?
1º de março já passou 3 meses, né? Já foi. Já foi. Entrei em contato com eles e aí eu acho que foi a hora que eu me apaixonei mais. Guilherme me liga e fala assim, Débora, nós estamos com medo de te contratar. Medo? O seu currículo, você nunca ficou... Eu nunca fiquei desempregada um dia, desde os 17 anos, quando eu comecei, nunca. Você nunca ficou desempregada. Hoje você está há 7 anos da empresa, eu ganhava muito bem, ganhava sobre faturamento da empresa e tal. E a gente tem medo de contratar você e a gente não gostar de você e você ficar desempregada, ou então você não gostar da gente. E a gente está com medo. Então eu queria saber se você tem, sei lá, uma semana, 15 dias, para você vir fazer um teste. Isso foi uma terça-feira, no mês de março, uma terça-feira. Eu falei, claro que eu tenho, claro que eu tenho. Aí ele falou, sério, você pode ficar aqui 15 dias? Posso sim. Aí ele falou, então, combinado. Então, segunda-feira você já pode começar? E eu na empresa, tá? Nossa. Posso. Ele falou, segunda-feira, 7 horas da manhã, eu já te espero. Eu falei, perfeito. Desliguei e falei, e agora? Ali tá tudo perfeito, férias, eu não tinha nada. Eu já tava treinando uma pessoa, né? Que eu já tava pensando em sair, mas não tinha nada. Fui pra casa, e agora? O que eu vou fazer? E aí, eu e o Marcos tivemos uma ideia de falar que na empresa, que a moça, né, a babá que cuidava ali das crianças, tinha pegado conjuntivite, precisava ficar 15 dias em casa e que eu ia ter que ficar com as crianças. Legal, tudo combinado, tal, quarta-feira chegamos, vou falar isso, tal. 5 horas da tarde da quarta-feira, o Marcos me liga. Eu vou te fazer uma pergunta, eu já sei a resposta, mas eu só quero saber. Você não falou com ninguém até agora, né? Aí eu falei, não. Você falando agora, já me bateu isso aqui. A Débora não conseguiu falar. Aí ele falou assim, e você não falou por quê? Aí eu falei assim, Má, tudo que começa errado vai errado até o final. Quando Se eu a gente começar numa mentira, vai numa mentira. E assim, eu não consigo, não é nosso. Aí ele falou assim, daí eu já sabia. Ficou me incomodando o dia todo isso. E agora a pergunta mais difícil. Você quer pedir demissão, né? Nossa. Porque não tinha acordo, não tinha nada. Só que você entende que eu ia pedir demissão de algo sem ter nada. Eu não tinha nem qual era a proposta se desse certo 15 dias, entende? Eu sabia nada, não sabia nem se eu ia ganhar vale transporte. Nada. Mas você puxou pra você a responsabilidade do que você queria fazer, Exato. né? Aí eu falei assim, Má, eu quero. E aí veio a segunda pergunta que eu já sabia que ele ia fazer. Ele falou, a gente tinha acabado de voltar dos Estados Unidos. A gente tinha comprado casa, a gente tinha comprado carro. Aí ele falou, tá, e eu que cuido, apesar dele ser contador, eu que cuidava naquela época das finanças, né? E aí ele falou assim, a gente gastou pra caramba agora, né? Eu sei que a gente gastou tudo. Eu confio em você. O Marcos, nossa, meu Deus, né? Tenha um grande marido do seu lado que não tem jeito, ele é incrível. E aí ele falou assim, eu confio muito em você. Mas vai que não dá certo. Vai que não dá certo. Quanto tempo que a gente tem do valor que a gente tem guardado? Eu falei, eu já fiz as contas, só 3 meses. Aí ele falou, lascou. Aí ele ficou assim, ele falou, vai. E eu tenho isso comigo até hoje. Qual é o plano B? O plano B é fazer o A dar certo, ponto. Não tem plano B. Muito bom. Não tem. E aí eu saí naquele dia da empresa, conversei, fiquei lá treinando o pessoal à noite. E olha, eu fiquei de quarta a domingo sem dormir, de verdade, sem dormir. Acredito. Eu não sabia nada, são peças de caminhão. Eu não sabia nada, eu não sabia nada de carro, né? Quanto mais de caminhão. Nada. Eu nunca tinha trocado um pneu na vida. Então, eu fiquei de quarta a domingo sem dormir, com uma criança pequena, o Vitor tinha 1 aninho, sem dormir, só estudando sobre tudo, sobre marca, sobre caminhão, sobre peças, sobre mercado, sobre caminhoneiro, sobre transportadora, sobre tudo que você possa imaginar. Sem parar. Cheguei lá às 7 horas da manhã da segunda-feira. Eles não sabiam que eu tinha saído da empresa. Na verdade, o seu Gerardo ficou sabendo tem uns 2 anos, tá? Gente! E aí ele até brinca, fala assim, por que você não me contou? Porque ele viu eu falando em algum lugar. Aí ele falou, por que você não me contou? Eu falei, não, você não ia valorizar meu passe? De jeito nenhum. Eu falei, não, depois eu esqueci mesmo, mas naquela época não. E aí eu entrei na segunda-feira, eu falei, é a minha oportunidade. Eu tenho 15 dias para mostrar o que eu fiz em 15 anos. E ali eles me chamaram e falaram assim, você tem 15 dias para apresentar pra gente um projeto de como que vai funcionar esse departamento. Eu falei, ok. Eu não almocei aquele dia, eu não respirei, eu já estava sem dormir mesmo, tá tudo bem.
Sem No ficar sem respirar era só final- um detalhe. Tá tudo certo. No final daquele mesmo dia, eu falei assim, eu posso conversar com você 10 minutinhos? Uhum. Posso. E eu já mostrei o esboço do projeto. Ele falou, não, mas você tem 15 dias pra apresentar pra gente. Eu falei, pra que 15 dias se a gente pode começar agora? E ele falou, mas você não entende das peças, você não entende de caminhão. Eu falei assim, isso é só um detalhe, fica tranquilo. Começamos na segunda. Quinta-feira, a gente tirou o primeiro pedido, tá? E a equipe que ele me deu, ninguém conhecia disso. Eu anotava tudo, eu ia no estoque. Eu lembro que eu tinha um rapaz que ficava ali, um suporte no estoque. E eu lembro que ele ficava olhando assim, abaixado, olhando. E eu ficava olhando igual, junto com ele, abaixada assim no estoque, olhando junto com ele. Aí eu falava, eu tinha um apelido que era Preto. Eu falava, Preto, o que você tá olhando? Aí ele, eu tô olhando a peça ali, Débora. Eu falei, ah, tá. Como que chama essa peça? Ele falou, Débora, é um câmbio. Ah, câmbio. Assim. E pra que serve? Aí ele, Débora! E assim, porque pra ele era normal. E aí eu tirava foto, escrevia, e foi assim que eu aprendi. E ali na quinta-feira já comecei, o pessoal já ficou meio assim. E na sexta-feira, eles falaram assim, Débora, o Geraldo me chamou e falou assim, você vai participar de uma reunião? Porque ninguém sabe o que você tá fazendo aqui, tá? Então, uma reunião só de liderança, tem uns 15, 20 líderes lá. A gente só vai te apresentar e depois você fica lá, só ouvindo, tá? Né? Não precisa participar, você não vai entender. Mas eu quero que eles te conheçam. Tá bom. Me apresentou para todo mundo e eles começaram a reunião. A reunião tinha vários engenheiros, era para falar do pós-vendas, que eles estavam tendo um problema de um índice muito alto de devolução. Mas eu trabalhei com pós-vendas a vida toda. Quando eu falo vendas, eu falo em atendimento, eu falo no marketing, eu falo no vendas, eu falo do sucesso do cliente, pós-vendas é o todo. Eu trabalhei nisso a vida inteira. E eles começaram a falar, e eles não chegavam numa definição. E eu fiquei, falo, não falo, eu só tô aqui para ver e tal. Aí tomei coragem, falei, dá licença, eu posso dar uma sugestão? E eu fiquei uns 10 minutos falando. Tudo, traçando e tal. E quando eu acabei de falar, o Geraldo falou assim, a partir de hoje, você é responsável pelo departamento de pós-vendas, além do departamento que você veio fazer. Todo mundo, eu quero que trabalhe com a Débora e vai fazer exatamente o que ele falou. Nossa. No dia seguinte, no sábado, eles me chamam e falam assim, é o seguinte, você tá aqui só uma semana, eu sei que a gente te deu 15 dias, e eu quero já falar que você já passou pra gente, a gente quer saber se nós passamos pra você. E aí eu fiquei toda feliz, mal sabia eles que estava desempregada. Era a Mal oportunidade sabe da eles, vida. né? E aí, olha como Deus é fiel. Eu lembro que o Guilherme pegou um papel, passou, falou assim, escreve quanto você quer ganhar e qual cargo que você quer. E aí eu escrevi, ele pegou e falou, ok. E a gente começou essa trajetória. Comecei a fazer esse desenvolvimento. Eu sei que 6 meses depois, esse departamento já tinha reduzido em mais de 90%, tinha R$1 milhão de devolução por mês. Já tinha reduzido mais de 90% o índice de devolução. Nossa, né? E ali naquele dia, eles falaram o seguinte, olha, nós temos um departamento comercial já existente, são 25 vendedores ali, mas vendedores de mais de 15 anos de mercado que já está acostumado do jeito que eles fazem. Então, nós estamos em março, até dezembro, se tudo der certo, eu quero passar com que você gerencie eles. Só que vai ter que ser muito aos poucos, porque eles são macaco velho, né? E eles engolem todo mundo que aparece aqui. Então, a gente vai fazer essa transição bem aos poucos durante o ano, para final do ano você assumir. Enquanto isso, você faz o projeto crescer. Ok, começamos sem parar. E eu já comecei, né, com o relacionamento com eles. E eles falavam, posso participar do treinamento aí de vocês? Eles começaram a vir. 1 mês depois, eu lá trabalhando. O pessoal passando, falando, Débora. Eu falei, o quê, né? Aí eles me ligam, falam assim, vem aqui na minha sala. Você não viu o e-mail, né? Eu falei, não, vem aqui na minha sala. Cheguei, tava o Guilherme, o Geraldo, tava todo mundo. Ele falou, dá uma olhada no e-mail. Era um e-mail para a empresa inteira. E eu não esqueço, esse e-mail estava escrito assim, avisando que o seu Geraldo não ia mais ser parte como CEO da empresa, ia para o conselho, né? Falando dessa mudança, falando que o Arthur ia assumir como o CEO da empresa. E no final estava assim, e mais uma mudança se chama Débora Santos, que em tão pouco tempo mudou a trajetória da nossa empresa. E a partir de hoje ela passa a ser 1 mês
gerente comercial de todo o departamento, inclusive desse pessoal que ia ser só no final do ano. Aí foi um chororô, né? Foi algo incrível. Aí depois comecei a cuidar da recepção. 6 meses depois, eu fechava leilão junto com o seu Geraldo. Entendia tudo de caminhão, de peça. Aí eu brigava com ele. Falava, não pode comprar esse daqui, porque o Axor, o 3340 tem o câmbio G240, não dá. Assim, e então foi dessa forma. E a gente criou uma relação muito grande. O pessoal passava lá, me chamava de Dona Rufino, porque achava que eu era filha dele. E até hoje, ele fala brincando, né? Ele foi da nossa empresa tem alguns meses, foi na nossa imersão também, e ele falou assim, o pessoal fala, né, que a Debinha, ele fala, Debinha é minha filha, né, pergunta se ela é minha filha, ela é minha filha sim, né, de coração. E até ele brinca, ele fala assim, Debinha, o pessoal fica me perguntando se você é minha filha, eu tô falando que é, tá? Foi seu Geraldo, passa a herança que tá tudo certo, né, e assim, e aí criou esse laço, essa relação, assim, maravilhosa, a gente se fala direto, né, ele tá para ir em casa agora pra gente fazer um churrasco juntas. Oba. E tava na minha empresa e ele conversando com meus colaboradores agora tem 3 meses mais ou menos. E aí foi interessante que ele pegou e falou assim, o pessoal falou assim para ele, o que a Débora significa para você? Né? E eu tenho esse vídeo. Aí ele falou assim, a Débora pra mim é uma decepção. Daí ele falou assim, porque eu olho tudo isso e eu vi o que ela conquistou, né? São 8 anos já. O que ela conquistou. E ela saiu da minha empresa, né? Para abrir a empresa dela. E eu sabia que ia dar certo. Porque dentro da minha empresa, ela já era uma empresária. Eu sempre fui o primeiro a chegar e o último a sair até ela chegar. Quando ela chegou, eu chegava, ela estava lá. Ela saía às 18, dava 9h30 da noite, ela estava lá. E eu já sabia que ela daria muito certo. Então, ela é uma decepção, porque eu queria que ela estivesse comigo, né? Então, né, hoje não gerencio mais a empresa dele, mas desde então presto consultoria e sou estrategista, né, da empresa. A gente treina os colaboradores, faz as estratégias, implantamos diversos departamentos lá. E assim, a gente segue já há 8 anos. Que lindo. São relações construídas com muita solidez, né? Com muita verdade. E é isso. Quando você falou, repito aqui, no momento que você falou de você e Marcos, né? Vendo o que iam fazer, porque é natural, né? Natural. E agora, o que a gente faz? E passa assim, somos seres humanos, né? Passa em algum momento na cabeça, isso aqui não vai prejudicar, né? Não vou prejudicá-los. Né, todo mundo em algum momento fala, né, tem uma mentirinha, né, assim não é da gente, não é da gente. E aí no momento que você falou, Deus é fiel, né? ele é o tempo todo. No momento que você falou, eu fiquei, ela não conseguiu falar não. Tá esperando essa parte. Mas que história linda. E a relação de vocês é muito linda, a gente vê de longe, assim, o carinho, né, de ambas as partes e tudo que foi construído ali, né, o permanecer. É pra vida, né? Esses encontros que são pra vida. E por falar em encontros que são pra vida, amor, vamos colocar aqui a fotinho dessa família linda, que impossível não olhar para essa família e não se encher de alegria. Olha que coisa mais linda, gente. O que você sente? É meio, né? O que ela sente? Mas passa pra gente, olhando o teu percurso, o teu caminho. O que é olhar para essa foto? O que você sente? Qual é o sentimento que fica dessa trajetória? É um presente. Eu falo, Deus, eu agradeço sempre, eu falo muito obrigada pelo que o Senhor me confiou, né? Eu quero ser um mordomo, né, das suas bênçãos, então muito obrigada. E começando ali, né, por aquele gatão, o Marcos, a gente se conheceu aos 17 anos de idade. Nós estamos juntos há 25 anos. Então, ele é o meu maior amigo, companheiro, cúmplice, meu maior fã. Olha ali. A gente tinha 21 anos ali. Que lindo. Saiu o casamento, né? Ainda magros. E ele é meu parceirão. O Marcos é aquele cara que ele me apoia. Ele tá sempre junto, né? Hoje ele é o administrador, né, da empresa, então ele que é o responsável diretor administrativo e financeiro da empresa, e a gente caminha juntos, né, então é muito gostoso. O Marcos sempre confiou, ele sempre acreditou, ele sempre foi daquele de vai, Má, eu vou pra
Orlando, e eu fui na época com o meu chefe, não vai. Sempre foi assim, a gente sempre teve uma relação muito gostosa, muito bacana. Imagina, são 25 anos sem nunca ter brigado por ciúmes. Nossa. Não existe isso. Benção. Então a gente ora junto, a gente tem o mesmo ideal, né? Um que torce pelo outro, porque a gente sabe que é pra nossa família. E os meus filhos, eu falo que assim, incrível, que o pessoal fala, nossa, deve ser uma vida tão corrida, como que você faz, né? Porque é uma divisão entre a mulher empresária, né? Hoje a gente tem a Mira Consultoria, a Mira Assessoria, onde a gente tem a consultoria, treinamentos e palestra. Eu tenho uma agência de marketing focada em vendas, com foco em vendas e não só naquele marketing bonitinho. Nós temos uma aceleradora de clínica, nós temos uma empresa de IA, que é a empresa mais recente, e nós temos a NWB for Small, que é a minha sociedade com o André Menezes, onde a gente cuida do pequeno empreendedor. Então são 5 frentes, são 5 empresas ali. E então é uma correria. Assim, várias coisas para fazer, vários projetos e tudo mais. E a gente tem uma troca. Então, assim, o Marcos, ele sempre foi daquele que desde pequenininho, a criança tem 1 ano, precisa levar no pediatra, é ele que leva. Todas as mães lá e ele é o pai que vai levar. Não tem isso. Ele é aquele que vai lavar a roupa e o outro dia sou eu que vou lavar, entende? Então, a gente sempre foi Parceria, assim, né? desde cedo. Então, isso construiu essa relação. Então, a gente tem a mania, todos os dias, não existe um dia que não se fala te amo. E os nossos filhos é a mesma coisa. Sim. Então, não é o casal perfeito, não é a família perfeita, isso não existe. O pessoal fala, como que você equilibra? Eu falei, não tem equilíbrio, não. Não tem. Tem acordos. Perfeito. Então, olha, a nossa família agora, né, ainda mais esse ano que a gente tá com uma correria loucura, a gente tem objetivos em família. Então, ó, o papai tá correndo aqui, a mamãe tá fazendo assim, porque a gente tá com esse objetivo. Então, todo mundo fica muito focado, Que entende? lindo. Aí, até esses dias eu perguntei pro meu filho, o Vitor tem 9 anos, a Bia tem 16. Eu falei assim, filho, você gostaria que a mãe parasse de trabalhar, ou trabalhasse menos, alguma coisa assim? Aí ele falou, não. Ele falou assim, a gente tá atrás do objetivo tal, não é, mãe? Eu falei, Ele falou, então consegue primeiro. Ai, que lindo. Entendeu? E depois a gente melhora, né? Mas a gente é daqueles pais que vai correr com tudo, com o trabalho, cuidar dos nossos filhos colaboradores, que a gente tá lá, e são famílias que são confiadas a nós também. Mas eu vou chegar tarde, eu vou estudar para a prova, a gente vai fazer a lição juntos, vou conversar com a Bia, que ela, né, é adolescente, às vezes não dá tempo, então tem ali, filha, mamãe te ama, vai, como que você foi na escola, como que você foi na aula. Então você tenta, né, driblar ali no melhor possível. Não vou ser perfeita, não me cobro para ser, de jeito nenhum. Faço o melhor dentro das condições ali que existe. Mas o momento que eu vou estar com eles a gente vai estar junto mesmo. Eles sabem que o momento que a gente está agora, mas ao mesmo tempo não sei te explicar. Para nossa família inteira não é peso. Da mesma forma que não é para mim, o meu trabalho não é um peso. Meu trabalho eu gosto, eu amo, né? Alguns falam que eu sou workaholic, mas é o que eu amo mesmo. Mas para nossa família também não é. Porque a gente vibra juntos, né? A gente vibra juntos de tudo, de conquistar. Hoje a Bia trabalha comigo, já tem 2 anos. Olha. Então, há 2 anos, desde os 14 anos Que ela lindo. trabalha comigo. E o Vitor fica, vó, eu também vou quando eu fizer 12. Aí a minha mãe até falou, mas você não falou que você não ia? Falou, não, vou ficar só um tempo. Vou ganhar meus 50 mil e vou embora. Olha a visão dele, gente. É só pra eu poder ir jogar futebol, entende? É coisa assim. Isso então é gostoso. E não é um peso justamente porque é inspiração. Quando se consegue ter, né, uma carreira, um trabalho em que tua família se inspira em você, inspira, né, você tá o tempo todo sendo exemplo no sentido do que você constrói, nossa, é legado, né? Não tem como ser peso. E a gente percebe isso neles, né? Que eles vivem intensamente, se contigo vibram. Então, o equilíbrio tá aí. O equilíbrio não tá em segurar todos os pratos ao mesmo tempo. E sim em ter a qualidade, né? Desse tempo com cada um, né? E estar presente naquilo que está fazendo. E eles não deixam de estar presente quando não estão ali perto, né? Exato. Que eles vivem contigo. Isso é maravilhoso. Até minha filha falou esses dias, falou assim, mãe, eu fui fazer uma apresentação da escola. Ela falou assim, começou a me dar uma crise de ansiedade. E eu tinha que apresentar, ela falou assim, daí eu cheguei na porta, eu falei assim, eu sou filha do furacão das vendas.
Ai, muito bom. Eu achei demais. Ela falou, eu sou filha do furacão das vendas. Olha eu vou lá e vou isso. dar uma palestra. Eu falei, que lindo. Eu falei, aí você vê a sementinha, sabe assim? isso. Aí eu falo, ai Deus, obrigada, né? Obrigada, porque a gente tá cansado, né? Não é uma coisa que, ai, tá tudo bem. Estamos cansados, mas a gente tá feliz. Então, aí tudo flui, né? E tá tudo certo, né? Ele divide o fardo e o peso, né? Com a gente. Então tá tudo Até porque ok. de nada valeria ele ter te dado um propósito, uma missão tão linda, né? Para transformar tantas vidas, se você não conseguisse fazer isso dentro da tua própria, né? Da tua família, Dentro ser ali a de sementinha casa. dentro de casa. Dentro de casa, e a gente tem isso dentro da nossa empresa, né? A gente tem colaborador aqui que veio comigo. Time lindo. Mas a gente fala isso, não faz sentido nenhum a gente transformar a vida de tantos empresários e não transformar a vida dos nossos colaboradores, tá? Então, eles sabem que é lei lá, a gente já deixa muito claro. Se em 6 meses nada mudou pra você, você não cresceu intelectualmente ou materialmente, fisicamente, você não cresceu em nada, você tá no lugar errado, tá? Porque a gente tá fazendo mal pra você. Então, a gente tem um Café Gratidão, uma vez por mês, onde a gente realmente agradece as bênçãos do Senhor, porque às vezes você esquece do micro-sucesso, só fica pensando naquilo grande, e a gente tem essa cultura dentro da nossa empresa, e é uma delícia ver eles trazendo um que fala, poxa, menino de 22 anos já comprando seu apartamento, né, comprando a casa, como a gente já teve, tipo assim, pessoa com 30 anos falando assim, eu comprei a minha primeira máquina de lavar, que eu nunca tive. Ou outro falando, poxa, eu sou grato e eu quero agradecer porque esse mês eu fiquei mais com meu avô, que eu sei que daqui a pouco eu não vou ter mais. Então, são momentos, assim, muito importantes que a gente fala, precisamos desenvolver. Então, a gente treina nosso colaborador, não é só em vendas, não, porque, na verdade, a empresa inteira é formada em vendas, né? Até o financeiro, todo mundo. Mas não só em vendas, a gente desenvolve a parte financeira, a gente dá aula de finanças, a gente mostra como que eles podem comprar uma casa própria. A gente levou, no Dia das Crianças, a gente levou eles no orfanato para poder entender um pouco mais de ação social. Então, a gente quer desenvolver, a gente quer que eles cresçam de verdade, porque o crescimento deles é o nosso. E time forte, empresa forte, né? Perfeito. Então... E ó, quem quiser acompanhar também, né? Acompanhar mais de perto, se ainda não acompanha a Débora. Inclusive falando sobre time, teve agora uma mudança, né? De espaço e foi lindo, gente. Ela fez uma surpresa para a equipe, ninguém sabia. Então, tem o vídeo completo lá. Passa aí, qual é o Instagram? O Instagram ou o YouTube é deborahsantos.furacão, onde tem bastante dicas, bastante informação, e tem esse vídeo da nossa casa nova, né, o nosso prédio novo, onde a gente pegou metade de um andar inteiro, e por causa de algo que a gente determinou. A palavra do ano passado nosso foi colheita. Essa era a palavra de ordem. E esse ano a nossa empresa viu que a palavra de ordem era infinitamente mais. Nossa. E a gente está vivendo isso. Que bênção, Deus Débora. é fiel. Quando a gente encontrou a Débora, que ela fez a primeira visita, a gente estava em obras aqui ainda. Já tinha me apaixonado pelo lugar, tá? Que é lindo. E a gente em obras ainda. E eu, Nando, poxa, amor. Eu falando com ele, ai, nossa, mas tá tudo ainda meio bagunçado. Meio não, mas ainda tava sem piso, ainda tava sem, né? E aí a gente falou, né? Puxamos uma cadeirinha. Um banquinho assim, gente, mano, né? Não dá nem pra dizer que era pra outro, um banquinho mesmo. E a tua simpatia, a tua forma, sabe? Com que você chegou. A gente falou antes de começar, né? De quão impactante foi. E quando a gente fala sobre impacto, não se trata de algo assim, nossa, eu simples sentir, né? É quando a gente está aberto realmente para receber, independente de onde se esteja, independente de estar pronto para receber ou não, pronto em questão de espaço, em questão de estrutura, mas estar pronto aqui, né? Então, foi tão especial, Débora, te encontrar nesse caminho e ver o quanto que você contribuiu com a gente. Porque a gente se coloca com o nosso trabalho, obviamente, para contribuir. Você nos conheceu e sabe quanto que a gente vive realmente os projetos, né? A gente quer estar junto no sentido, não é só apertar o REC mesmo, não é só gravar um vídeo, tem projeto, tem vida, tem toda essa história. Né? Vocês extraem o melhor, né? Toda essa história, né? Que a gente aqui, em pouco tempo, mas a gente teve aí, né? Um pouco mais de detalhes, tá ali em cada um dos vídeos que você gravou, independente do conteúdo que você trouxe. Mas o nosso ganho foi tão maior e a gente quer te agradecer.
você ter aceito esse convite, de ter vindo aqui, disponibilizado no teu tempo, que a gente sabe que é escasso, mas principalmente por ter confiado, sabe? Ter aberto a porta do teu coração, ter sido tão receptiva, tão generosa, em tantos outros momentos que você nos ouviu, que você nos acolheu. Então, nosso agradecimento de coração. Linda. Obrigada por tudo, viu? Imagina, eu que agradeço, de verdade, porque assim, realmente foi algo muito genuíno, né? Aquela nossa conversa, a gente até orou, né? Naquele primeiro dia, e não esqueço. E foi algo muito gostoso, porque assim, ver hoje, voltar aqui hoje e ver o que se tornou, ver a construção, né, de algo que vocês estavam mudando, chegando, e aqui é tão lindo, né? Tanto que eu cheguei e falei, olha, aqui tem um corredor instagramável, lindo, e tudo. E ali eu fui indicado, né? Eu não lembro quem ali me indicou na época, mas eu fui indicado para chegar até vocês, e o que eu estava buscando era aquilo. Por isso que eu indico hoje para vários clientes, porque eu queria algo a mais, eu não queria só uma câmera, sabe? Sim. Não queria só uma câmera. E detalhe, eu acho que a minha aula foi muito melhor naquelas gravações que eu fiz, porque eu vi os olhos de vocês brilhando, sabe? Vocês estavam atrás da câmera, Sim. mas os olhos de vocês brilhavam, porque vocês são de verdade. Então, tanto que entre um corte e o outro, a gente conversava, né? E a gente aí, não podemos atrapalhar a Débora, né? Débora, concentra. Não, mas isso aqui me ajuda. Então assim, o resultado foi isso, né? Vocês realmente trazem o melhor. E como eu falei, né, de uma cliente recente que eu trouxe, que é a Canelado, quando a gente assistiu, eu assisti com elas, as 3 choraram. Porque elas falaram assim, caramba, olha que lindo, a sua história é linda, mas se não tiver alguém para contar ela muito bem, não adianta. Então, assim, eu que agradeço, de verdade, né? Eu acho que Deus, ele sabe de todas as coisas e não foi assim por acaso que a gente se encontrou, não foi por acaso que a gente fez tantos trabalhos juntos e ainda vamos continuar fazendo, né? Não foi por acaso, né? Deus tem o plano para tudo. E conhecer vocês, conhecer o coração de vocês, entende? Vocês são muito grandes, assim, até maior do que vocês imaginam. E uma simplicidade, assim, um acolhimento muito gostoso. Então, é isso que muda. Então, assim, parabéns. E eu tenho certeza que esse podcast é só o começo das grandes trajetórias que o Senhor tem para vocês, Amém. de verdade. A gente é apaixonado pelo trabalho que a gente realiza, mas principalmente pelas pessoas que trazem esses projetos até nós e que impactam outras vidas. É lindo de ver. Obrigada mais uma vez. Sucesso cada vez mais. A gente está ali, grudadinho, acompanhando cada passo, cada ação. Que Deus continue te protegendo, iluminando cada vez mais. E cada pessoinha que você tem impactado. Amém. Gratidão. Beijo. Obrigada, pessoal. E antes da gente se despedir, tem um presentinho pra você. Nossa! Com todo carinho, com todo amor. Decore com fé. Nossa parceira, Fernanda, faz um trabalho incrível aí com quadros decorativos, quadros que levam a mensagem de Deus. E a gente tem essa mensagem especial aí pra você. Deus do céu. Ai, não quero nem pode só tirar o... Nossa, gente, olha isso! E ó, tem ali atrás, você pode ligar a luzinha, ver ali o botãozinho bem embaixo. Aí. Nossa, que 1.000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas isso não chegará perto de ti. Ai, que lindo! Obrigada! Merece. Gente, que lindo! Para que você olhe e não esqueça jamais desse dia que para nós assim foi muito, muito especial de receber, que possa ficar no teu coração, mas também junto dessa mensagem. Independente de onde estivermos, a gente vai estar pertinho. Amém. Que lindo. E assim, a gente fala tanto da venda. Isso é venda. Isso é o encantamento do cliente, sabia? Quando eu cheguei aqui, abri a porta e já vi a minha foto, seja bem-vinda ali. Débora Santos, falei, uau, né? É tirar o uau do cliente. E vocês sabem fazer isso como ninguém. Olha. Então, parabéns. Muito obrigada. Merece. Eu amei. Que lindo. E é como você falou, vendo a gente nem pensa que é uma venda, né? Porque é com de todo o coração, é querendo realmente que a pessoa se sinta bem, né? E é isso. Venda é isso, como você falou. E não tem nada de mal falar que é venda, isso, né? Venda é encantar.
é encantar, 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 e vocês me encantaram. Ai, que linda. Obrigada mais uma vez. Obrigada. Gente, obrigada por terem ficado com a gente. Ó, não esquece de compartilhar. Tenho certeza que você vai querer aí compartilhar com muito mais pessoas todos esses conhecimentos aqui, todos esses insights, todas essas dicas que a Débora trouxe pra gente. E claro, né? Se inspirar, porque histórias que são reais, histórias verdadeiras, de peso, elas nunca acabam, né? Elas continuam nos inspirando. Obrigada e até o próximo episódio. Tchau!